Uma pergunta que eu recebo constantemente é se vale mais a pena investir em ações ou em ETFs. E hoje a gente vai estar matando esse assunto de uma vez por todas, fazendo um verdadeiro confronto, listando alguns pontos principais para ver se vale mais a pena a gente investir em ações ou em ETFs. Se você quer ficar sabendo quais são esses pontos e qual vai ser o vencedor dessa batalha, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Beleza? Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje a gente vai estar comentando sobre um assunto que muitas pessoas vêm me perguntar, principalmente se você é iniciante. É melhor eu começar por ETFs ou começar por ações? Mas antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já vai deixando seu like. E o seu like é realmente importante. Primeiramente, para motivar a gente a continuar trazendo esses conteúdos únicos aqui. E além disso, para o YouTube, para o algoritmo do YouTube entender que esse tipo de vídeo é relevante para você e te notificar todas as vezes que a gente postar vídeos novos. Então, sem mais delongas, vamos direto para o assunto do vídeo. A primeira coisa que a gente precisa definir aqui, eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre ETFs mais aprofundados, mas eu vou mudar um resumo aqui. O que seria ETFs? São os Exchange Traded Funds. Basicamente, são fundos de investimento que replicam um índice de gestão totalmente passiva. Eles replicam um índice com as ações que esse índice, seja de commodities, de moedas, de ações, de renda fixa. Então, tudo isso vai depender do tipo do ETF. Então, vamos fazer aqui alguns pontos principais para a gente listar se é melhor um ETF ou melhor uma ação. O primeiro ponto é a diversificação, e isso é meio óbvio. Basicamente, os ETFs são uma cesta de ações, porque basicamente replicam algum índice, e normalmente esse índice é diversificado em algumas empresas. Então, a partir do momento que você compra um ETF, você está comprando uma cesta de ativos. Então, consequentemente, você já está bem diversificado. Então, ponto para o ETF. O segundo ponto são os dividendos. Aqui eu vou marcar ponto para os dois, porque você consegue receber dividendos de ETFs americanos, lembrando que todos os aspectos que a gente está levantando aqui são baseados em investimentos no exterior. Então, ETFs americanos distribuem dividendos para os seus acionistas e também as ações distribuem dividendos. Você consegue montar uma carteira muito boa de dividendos apenas com ETFs, mas também consegue montar uma ótima carteira de dividendos com ações, basicamente. Então, ponto para os dois. Agora, nosso próximo tópico é o crescimento. A gente tem alguns índices, alguns ETFs, que replicam alguns índices voltados para o crescimento, para growth stocks, que são as chamadas empresas de crescimento. Basicamente, então você consegue investir por meio de ETFs em empresas com um aspecto voltado para o crescimento, mas também você consegue investir diretamente em empresas de crescimento. É simples assim. Vamos supor, o ETF ele compra 100 empresas que, de acordo com algumas métricas, são consideradas de growth, de crescimento, enquanto você pode comprar 10 ações, 10 stocks voltadas para crescimento também. Então, ponto para os dois. E o mesmo se reflete em nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico é sobre value, sobre o valor, empresas de valor. Aqui, basicamente, assim como growth ETFs, como ETFs de crescimento, também existem o Value ETFs. São ETFs voltados para empresas de valor. Então você pode diretamente comprar empresas de valor ou simplesmente comprar ETFs que, já, de acordo com algumas métricas, serão empresas de valor. Então, ponto para os dois novamente. Aqui a gente vai entrar em um aspecto que é discutivelmente mais favorável para os ETFs, que é a parte do risco. Com a diversificação, você vai estar mitigando seus riscos. E como a gente viu, ETFs são cestas de ativos. Basicamente, ao comprar essas cestas de ativos, você já vai estar bem diversificado. Logo, o risco que você vai estar correndo é menor. Então, ponto para os ETFs. É muito menos arriscado você comprar uma cesta de ativos do que comprar uma única empresa. Aqui um dos principais motivos que me fazem não investir apenas em ETFs. É o poder de escolha. A partir do momento que você compra uma cesta de ativos, você tem que comprar a cesta completa. Você não pode comprar apenas os vencedores. Então,
ao comprar ETFs, você está comprando vencedores e perdedores. Dessa forma, você fica na média do mercado. A partir do momento que você escolhe algumas empresas, você pode selecionar as que para você são vencedoras. Então você pode comprar apenas os campeões, contanto que você acerte na mosca em todas. Então, ponto para as ações. A partir do momento que você tem seu direito de escolha, onde você consegue escolher os seus ativos, eu particularmente prefiro esse livre-arbítrio. E nosso último tópico seriam taxas. Agora que a gente tem corretoras como a Passfolio, TD Ameritrade, entre outras corretoras americanas, onde você não paga corretagem, não paga taxa nenhuma, é muito mais vantajoso você comprar diretamente ações do que comprar ETFs. Por quê? ETFs, a partir do momento que mesmo que você não tenha o custo de corretagem, você paga taxa de administração. Então, querendo ou não, batendo o mercado ou não, contanto que não seja o índice do mercado, o ETF você vai ter que estar pagando uma taxa de administração. Então, subindo ou descendo nos ETFs, serão cobradas taxas. E eu particularmente gosto de fugir do máximo de taxas possível. Então, ponto para as ações novamente. Eu particularmente sugiro para os meus alunos que vão começar, que estão começando o investimento no exterior, sempre falo para começar com um ETF, para que vá sentindo o mercado e sempre mantendo sua volatilidade próxima da média do mercado. Já que sabemos que mesmo os grandes fundos de investimento, a maior parte deles não bate a média do mercado. Então, vamos ser humildes perante a incerteza e vamos ficar na média do mercado até nos sentirmos seguros o suficiente para começar a diversificar e comprar empresas próprias. Mas algo que eu sempre deixo meus alunos atentos é sobre o ETF Picking. Isso é extremamente perigoso para a pulverização do seu capital. Simplesmente porque o que seria esse ETF Picking? O ETF Picking nada mais é do que você comprar um ETF de real estate, voltado para o setor de construção civil, depois você compra um voltado para Velo, para o valor, depois um de crescimento, um voltado para small caps. Se você for somar todos os ativos que você tem em carteira, apenas com 4 ETFs você possivelmente vai ter mais de 2.000 ativos na carteira. Então, para evitar essa pulverização, eu sugiro que sempre comecem pelo ETF amplo, pelo VOO, pelo VOO, ou SPY, o SPY, algum ETF que replica o S&P 500, que seria a média do mercado, para assim partir depois, caso queira, para o Stock Picking, ou simplesmente para fazer um ETF Picking de forma mais consciente, sabendo que um ETF Picking se faz com 2, no máximo 3 ETFs, de acordo com a minha estratégia. Ah, Bruno, mas eu não tenho tempo. Ah, eu não quero entender mais sobre ações, eu acho muito chato. Vai para ETF. É muito melhor você ficar na média do que você achar que pode se destacar da média, sem fazer nenhum esforço adicional, sem dedicar algum tempo a isso. Então, você simplesmente vai ser mais um que vai ficar pelo caminho, vai se tornar uma estatística. Então, é muito melhor você partir para um ETF. Assim, você vai ter uma gestão passiva, vai dormir tranquilo e vai saber que seu dinheiro, no longo prazo, vai estar rendendo. Agora eu vou dar minha opinião. Como eu começaria a investir diretamente nos Estados Unidos agora, se eu estivesse partindo do zero? O que eu faria? Eu simplesmente montaria uma carteira com ETF e ações. Um não é excludente do outro. Então você simplesmente pode agregar os dois, mitigar os riscos com a diversificação do ETF e potencializar com os ganhos das ações escolhidas individualmente. Então simplesmente o que eu faria? Eu compraria o VOO, que é o Vanguard, que ele simplesmente replica o S&P 500, que é a média do mercado, e compraria 50% da minha carteira focada em renda variável americana nisso, e os outros 50% eu dividiria em 5 empresas que eu vou listar aqui agora e o porquê, mas vou ser bem breve para não ficar um vídeo muito extenso. Eu colocaria 10% numa das minhas empresas que eu mais acredito para o longo prazo, que veio se provando nos últimos anos, que é a Johnson & Johnson, código de negociação JNJ. Eles simplesmente são a personificação de um verdadeiro moat para mim. Todas as áreas que eles atuam, eles são líderes. E ainda mais atuam na parte de healthcare, que é algo que é bem perene. Então, 10% para Johnson & Johnson, 10% para a Microsoft, que é uma das minhas empresas da área de tecnologia preferidas, já que é com a maior história, uma das maiores diversificação
nesse setor que muda a cada instante e que uma simples atualização pode acabar com muitas empresas, mas a Microsoft tem um moat muito poderoso para isso. Então, mais 10% para a Microsoft. O nosso próximo, eu votaria mais para uma parte um pouco mais conservadora, que tende a performar melhor em crises do que a própria média do mercado, que é o setor de utilities, que são o setor de utilidade pública. Então eu investiria na Next Era Energy. A Next Era Energy, código de negociação NEE, basicamente ela atua principalmente na Flórida, tem mais de 5 milhões de clientes e também atua com a parte de transmissão e também geração. Eles são os maiores geradores de energia renovável por meio de ventos e solar do mundo. Então, uma empresa que tende a ter um certo índice de crescimento e também é um pouco mais conservadora. Ela pode não subir tanto no bull market, mas ela cai menos nos bear markets, simplesmente porque a utilidade pública é um dos únicos setores que a gente sabe que vai necessitar com crise ou sem crise. A nossa quarta empresa, aqui eu alocaria cerca de 30% do meu capital, desse capital restante, em ativos mais seguros, ou seja, um Dividend King, que é a Johnson & Johnson, Microsoft, que é uma gigante, um valor de mercado trilionário, e também uma empresa do setor de utilidade pública. Agora, os outros 20% eu partiria para o risco. Então eu investiria em empresas mais voltadas para o growth, para o crescimento. Começaria com a nossa famosa Amazon. Jeff Bezos é um cara que eu particularmente gostaria de ter conhecido mais jovem, me tornar acionista da Amazon mais cedo, simplesmente porque a Amazon é simplesmente a empresa com maior omnichannel. Eles competem com Disney Plus, eles competem com entregas como FedEx, UPS. Então eles basicamente estão atacando N áreas. Então, é uma empresa que tende a ter um crescimento e bem diversificada também. E a minha última empresa que eu alocaria meus últimos 10% seria a Adobe, código de negociação ADBE. Simplesmente porque, com o desenvolvimento e o crescimento cada vez mais da globalização e da tecnologia, as pessoas têm se tornado mais virtualmente presentes. Então, a tendência é que a produção de vídeos e imagens continue a crescer cada vez mais. E a Adobe é líder nesses segmentos, seja com After Effects ou com Photoshop. Ela possui o maior market share dentre todas as empresas do segmento e ainda acredito que há muito espaço para crescer. Apesar de ter uma barreira de entrada não tão grande, a partir do momento que eles fizeram a troca para serviços ou uma certa recorrência, eles cresceram exponencialmente. Então eu acredito que Amazon e Adobe seriam as empresas com foco em crescimento, 20% da minha carteira. Os outros 30% alocados no stock picking seria mais para diminuir a volatilidade e também garantir certos dividendos e algum retorno. E os outros 50% da minha carteira se tornariam a média do mercado. Se 50% da minha carteira performar melhor que o mercado, a tendência da minha carteira é ganhar do mercado no médio a longo prazo. Mas, se as minhas ações estão perdendo, se elas estão desvalorizando, mas elas tendem a desvalorizar próximo do mercado, a tendência é que eu sempre mantenha a média do mercado. Por isso eu acho uma estratégia bem interessante a gente juntar ETFs com ações. O que você achou desse vídeo? Deixa no comentário aqui embaixo o que você achou e qual seria a sua estratégia. E se você já começou a investir nos Estados Unidos, qual foi sua primeira ação ou ETF? Beleza? Então até sábado com o nosso próximo vídeo. Até lá!